Então, como que a gente cria um disco para a gente anexar esse mesmo disco em duas instâncias Linux ao mesmo tempo, para que elas possam compartilhar dados? Isso serve bastante para quando a gente tem aquela aplicação legada lá, ou aquela aplicação que a gente não consegue editar o código e usar um SDK, por exemplo, um SDK do S3 para como storage de objetos. A gente precisa ter um disco compartilhado para armazenar imagens, armazenar arquivos que precisem ser comum entre essas instâncias. Então eu vou usar agora um serviço que é o EFS para criar esse diretório que vai ser compartilhado, criar esse volume. Então eu vou criar aqui um sistema de arquivos. Ele vai perguntar qual a rede, eu vou usar a minha rede que eu tenho aqui, minha rede principal, e quais as zonas de disponibilidade que esse disco vai estar disponível. Aqui também ele pergunta qual é o security group, eu vou deixar esse default aqui mesmo. Próxima etapa. Aqui as políticas de ciclo de vida, aqui se eu quisesse colocar alguma tag, eu posso colocar uma tag aqui, vamos colocar de lab, nome de lab só para eu identificar ele. E aqui alguma política de ciclo de vida, então eu quero porque ele consegue fazer um ciclo de vida de mandar esses arquivos para uma forma que seja de acesso menos frequente, assim ele fique mais barato. Eu não vou deixar nenhuma aqui. Tipo de taxa de transferência, se eu quero provisionado ou se eu quero intermitente. Vamos deixar intermitente. Escrita em disco, isso aqui é importante, dependendo do tipo de aplicação que você está rodando. Se for um banco de dados, por exemplo, talvez você precise ter uma escrita em disco de entrada e saída provisionado. Daí coloca aqui, ó, ES máximo. Mas aqui a gente vai deixar de uso geral mesmo. E se você quiser habilitar criptografia, você pode também, utilizando uma chave do KMS. Próxima etapa. Então ele só está dando aqui algum resumo, né, de como vai ele ser criado, e eu vou mandar criar o meu sistema de arquivos. Então agora ele está criando aqui, ó, lab. Se você olhar, ó, o estado do sistema de arquivos já está disponível. E agora eu vou anexar esse sistema de arquivos em duas instâncias. Eu tenho aqui rodando, ó, duas instâncias Linux, lab 1 e lab 2. Eu vou anexar nessas duas instâncias. Vou conectar nelas via SSH, já estou conectado aqui, ó, nessa que é o Lab 2, se você olhar o IP dela, fica fácil de identificar, ó, 10.01.22. Então é o mesmo IP dessa aqui, ó, 10.01.22. Então essa aqui é minha instância Lab 2. O que a gente precisa fazer agora é instalar alguns pacotes para poder conectar esse volume aqui. Primeira coisa que eu preciso instalar é o Amazon EFS Utils. Então, ó, dou um sudo e um install Amazon EFS Utils. Ele vai instalar. Aí eu preciso, depois disso, criar uma pasta. Em qual pasta que eu vou montar esse volume? Eu vou criar aqui dentro desse diretório mesmo que eu tô uma pasta chamada dados. Criei ela. Já vou dar uma permissão aqui. Vou dar uma permissão geral para essa pasta. Então eu tenho criado aqui uma pasta dados. Eu vou montar esse volume dentro dessa minha pasta. Para montar, qual é o comando? Sudo mount -tfs. Aí eu preciso ir lá e pegar o ID do meu disco, do meu EFS. É esse aqui, ó, FS, esse aqui é o ID do meu sistema de arquivos. Copio, colo ele aqui, e em qual pasta que eu vou montar? Na pasta dados. Montou. Vamos ver. Ó, ele está aqui montado, então, o meu diretório. Eu vou arrumar a permissão, porque agora ele mudou a permissão. chmod 777. Aí você define a permissão que você precisar. Falta um sudo. E agora eu vou criar um arquivo aqui dentro. Então vamos lá. cd dados.
Opa. Ó, vou entrar na pasta dados e vou criar um arquivo aqui. Olá, mundo. Um Hello World. Criei o arquivo e escrevi. Agora eu vou montar esse mesmo diretório no meu outro servidor. Deixa eu pegar o IP do outro servidor, lab1. E vou conectar nele via put. Ó, vou me conectar no outro servidor aqui via put. Esse servidor aqui, eu já instalei aqueles pré-requisitos para não precisar instalar de novo, tá? Então eu só vou montar agora. Deixa eu ver se eu tenho a pasta criada. Ó, eu já tenho a pasta criada aqui. Opa. Já tenho a pasta dados criada. E eu vou montar da mesma forma que eu fiz com o outro. Então, mount, deixa eu dar um sudo. Mount, menos tfs, o ID do meu volume. O ID do meu disco, né, que não é um volume, no meu sistema de arquivos, na verdade. E a pasta que eu quero montar. Ó, ele já montou a minha pasta dados, deixa eu entrar no arquivo. Entrei na pasta e você vai ver que eu já tenho aquele arquivo teste criado aqui, ó. Ó, tá aqui o arquivo criado. Se eu vier nesse servidor e alterar qualquer coisa, ó, escrever aqui, ó, lá mundo 2, vou salvar. Se eu vier no outro servidor, ó, estão vendo que está mudando. Esse aqui é o 10.00.61.161 e esse aqui é o 10.00.222. Vou abrir o arquivo novamente. Está aqui o arquivo alterado. Então, eu criei um volume compartilhado entre os dois servidores, usando o EFS. O EFS, ele serve, eu posso com isso ter um banco de dados compartilhado, eu posso também ter o meu site, onde eu tenho todo ali, seja o diretório onde está toda a minha aplicação e todos os meus serviços apontem para esse diretório. Então, o EFS é um serviço que vale para isso. E você pode criar estratégias para montar estes servidores, montar esse diretório, sem precisar fazer isso manualmente, fazendo isso já quando a sua instância for ligada. Então, o EFS é um diretório, um sistema de arquivos, um sistema de armazenamento, onde você consegue compartilhar dados entre as suas instâncias.